Boa noite, boa noite. Que bênção estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Nós estamos hoje aqui no nosso culto online com um tema: qual o preço da unção? Esse assunto maravilhoso que eu amo muito ministrar. Eu me sinto muito à vontade em falar desse assunto porque de tudo que nós passamos, eu falo do meu testemunho, eu me sinto com autoridade em Deus de falar desse assunto, porque foram momentos difíceis, e aí depois de tudo que aconteceu, eu entendi de fato que aquilo que eu tinha passado, que teria sido a minha dor, a partir de então, poderia ser a transformação para pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e por outras coisas que também estão passando. Boa noite, minha querida esposa, Clícia. Deus abençoe no nome de Jesus. Queridos, hoje, nessa sexta-feira, você que está chegando aqui na nossa live, sejam mais uma vez bem-vindos. Obrigado por fazer parte desse momento maravilhoso de compartilhamento, de muitas estratégias, de muita oração, posicionamento de libertação e muita coisa que você saberá. Deus abençoe a minha mãe também que está presente aqui. Que Deus abençoe, que Deus e o céu te guardem. E você que ainda não faz parte de um ministério, você deseja conhecer o nosso ministério, seja bem-vindo à rede Shekinah Global, essa rede de consolidação, de discipulado e de transformação de pessoas, tá bom? Em nossa escola nós trabalhamos muitos assuntos para aparelhamento de igreja, consolidação de pessoas, preparação de momentos e estações diferentes para pastores e líderes, tá bom? E também temos um método chamado MDS, tá bom? Esse método de discipulado é enriquecedor, poderoso, tá bom? E ele se chama MDS porque é método de discipulado Shekinah, o qual tem 7 colunas importantes, que é ganhar, consolidar, treinar, enviar, salvação, cura e libertação. Então, você que deseja fazer parte desse ministério ou queira levar para a sua igreja, para a sua comunidade, faça parte conosco, vamos juntos crescer, temos muito a fazer para o Senhor. E de alguma forma, se essa live faz sentido para você, eu quero te pedir uma coisa essa noite, que você compartilhe com 7 pessoas. Pode sair aqui rapidinho, vai lá compartilhar, é muito importante, eu preciso de você, para que essa live chegue a mais pessoas, para que pessoas conheçam também o nosso trabalho, e é muito importante sabermos como é que tá o feedback, como é que a gente está avançando com os nossos conteúdos, e sobretudo, fazendo o ID de Deus. Amém? E nesse primeiro momento, eu quero desde já dizer o quanto eu estou feliz em Deus por esse assunto. É um assunto que mexe com a minha alma, me deixa assim até um pouco nervoso, porque é o nervosismo de muito fogo que há dentro de mim, no sentido de estar muito feliz, de estar muito animoso, muito aleluiado pelo que Deus tem feito. Então eu quero começar hoje aqui o nosso culto de avivamento online, com o tema Qual o preço da unção? Amém? E neste primeiro momento eu quero que você pense em algo em que você, por toda a sua vida, ou no estado momentâneo onde você está se encontrando agora, não consegue avançar, não consegue, você sente que existe algo que trava a sua vida. É como se você sentisse que o tempo todo parece que é uma coisa, é algo que te incomoda quando você dorme, é algo que te incomoda quando você acorda, é algo que te incomoda quando às tardes você está só em casa e você não consegue ter paz nem em casa e nem em lugar nenhum. Eu quero que você pense nisso. Eu quero te dizer, queridos, eu não vou tratar disso aqui como científico, mas eu vou tratar disso como espiritual, porque esse trabalho serve para isso. E eu, com a minha experiência,
e com tudo que eu passei no Senhor e que o Senhor me permitiu, eu fui muito ferido de crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno dissociativo. Não conseguia também estar mais em lugares onde tinha muitas pessoas. A voz do meu filho me incomodava. Passei muito tempo tentando sair disso. E quando parece que eu melhorei, eu ouvi a voz do meu filho me incomodava. Parece que as vozes das pessoas altas do meu lado me incomodavam. E ali, queridos, não era eu. Ali não era eu, queridos. Mas um posicionamento de fé, uma palavra da minha esposa e uma decisão nossa juntos, mudou toda a situação em que nós estávamos. Sim, querido, eu falo nós porque a minha esposa também faz parte. Nós somos uma só carne. Se eu sofro, ela também consegue sofrer. Então, foi muito doloroso. Eu era apático. Eu não tinha mais feição. Eu vivia triste, amargurado, com pensamentos tenebrosos na minha cabeça sobre suicídios, aonde essas vozes me falavam isso. E eu combatendo sempre debaixo do sangue de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. E graças a Deus, até que um certo dia, depois de uma série de bateria de exames, eu fiz uma bateria de exames do coração e todos eu consagrava ao Senhor e dizia: Senhor, eu te consagro mais um exame que eu vou fazer. Era Holter, era esteira, era o eletro, todos, eu acho que eu fiz em média de 5 a 6 exames. Eu fiz em média de 5 a 6 exames. Juliana, seja bem-vinda, é uma honra que você esteja aqui conosco. Espero que de alguma forma esse conteúdo faça sentido para você e te alcance de alguma forma. Então, continuando aqui, o meu testemunho, eu fiz em média de 5 a 6 tomadas de exame e em todos esses eu tive muito medo. E no momento que parecia que eu precisava mais das pessoas, como teve um dia, nunca me esqueci, estávamos na casa da minha sogra, e por conta dos exames e tudo mais, e nesse dia saiu meu sogro, minha sogra, minha esposa deu o jeito de pegar o carro, sair com o menino, com o nosso filho para outro lado, e eu digo, não é possível que eu preciso ficar com as pessoas do meu lado, e parece que quanto mais eu quero que ficar, mais eu sou provado. E nesse mesmo dia, eu muito agoniado, eu peguei e fui para casa da tia da minha esposa, muito desesperado, de medo de passar mal sozinho, e eu estava lá. Era um dos dias que eu ia fazer um dos exames do coração. E aí, nesse passo a passo que aconteceu comigo, eu me lembro que eu passei por todos esses exames. No último exame eu já estava muito mais tranquilo. E aí foi quando eu fui me consultar. Depois de toda a bateria de exame, eu consegui uma consulta com a psicóloga, uma psicóloga de São Luís. E eu disse, olha só, tá acontecendo isso comigo. E ela, como toda profissional, eles olham muito para a mão da gente, vê se tá alguma coisa. Eles analisam a gente muito, tá? E ela me encaminhou pro psiquiatra. Perguntou se eu sentia dormência. Eu estou falando tudo isso, queridos, para você ver como é que acontece esse espírito maligno que atua na vida das pessoas, chamada depressão, tá? Então eu estou falando aqui do meu testemunho. Para quem chegou agora, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Eu sou o bispo Bruno Ribeiro, sou líder global da rede Shekinah Global, uma rede de consolidação, cuidado de pessoas, que ama pessoas, que de fato se importa com as vidas. Aqui a gente não está para falar de religiosidade, mas para falar de cuidado, de amar e cuidar, tá bom? Porque não é sobre religião, é sobre Deus, tá bom? Então convide seu marido, convide sua esposa, fica aqui junto comigo, vamos juntos avançar. Peço que você compartilhe com mais 7 pessoas, faz diferença, tá bom? No nome de Jesus. E seguindo aqui o testemunho, nesse dia eu fui para o psicólogo e tudo mais. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu peguei e mostrei para minha esposa. Eu digo, tá aqui, Clícia, o resultado
da psicóloga. Ela disse que eu preciso ir em tal lugar. É um lugar importante lá de São Luís, um bairro nobre. E aí, para que eu possa ser encaminhado para o psiquiatra e tal. E nesse dia, a minha esposa disse: basta, não, nós não vamos entregar a tua saúde a um psiquiatra. Nós não vamos entregar a tua saúde a um psiquiatra. E aqui está a chave de todas as chaves. Queridos, tem que haver um sentimento de revolta. Revolta, então, em você não aceitar esse tipo de situação na sua vida. E nós nos revoltamos contra aquela situação. E o que aconteceu foi que, a partir de então, existia um homem que ainda hoje me ensina muito. E eu não estou aqui para falar dele, mas eu acredito que ele foi bênção e é bênção até hoje na minha vida. E eu comecei a fazer rotina de oração. Não sabia que era isso, embora eu buscasse já Deus. Mas para mim, mesmo buscando a Deus, eu ainda não estava liberto do jeito como eu acreditava que eu poderia estar liberto. Amém? Seja bem-vindo, Lucas, nosso amigo da nossa igreja. Que Deus abençoe. E ali nós nos deparamos com uma situação de buscar Deus de manhã, de tarde e de noite, queridos. De manhã, de tarde e de noite. E eu passei a ter rotina de oração. Eu comecei a melhorar, mudar de cenário. E eu só queria aquelas orações, o Salmo 91, o Salmo 23, processos de oração. Era como um remédio. Era como um remédio para mim. A palavra de Deus diz, depois eu vou pegar a referência, eu trago aqui em um dos stories para vocês. A palavra de Deus diz que Saul, um dos reis de Israel, foi ferido gravemente com espírito de loucura e de depressão. E o demônio que afligia a vida de Saul só parava quando ele chamava Davi, que foi ungido a rei, para ficar no lugar de Saul, ungido a rei por Deus. E quando Davi tangia aquela harpa, aquele demônio que havia no corpo de Saul, ele parava de atormentar Saul. E Saul era como um deleite para a vida dele. Ele sentia calma. Então era isso que eu sentia. Essas orações começaram a me fazer bem. E comecei a fazer todos os propósitos que era me ensinado através desse grande homem, o qual eu decidi escolher para ser um tutor da minha vida. E quando eu me deparei, eu já estava fazendo meus próprios propósitos sozinhos, querido. Sozinho. Quando chegamos aqui, no ano passado, em Curitiba, a gente está aqui em São José dos Pinhais, a maior região metropolitana de Curitiba, do Paraná. E aí eu disse, peraí, eu já fiz muitos propósitos, agora chegou a hora de eu fazer um propósito sozinho. E foi quando, depois de tudo isso, eu vou mostrar depois para vocês um e-book que eu produzi eu mesmo, e que logo, no nome de Jesus, também vai virar um livro, chamado Rotina de Oração. São orações, propósito, onde lá também tem uns prints de como eu fiz, de cada dia, 7 dias, para cada tipo de propósito, eu fiz sozinho. Então eu disse, peraí, agora eu realmente vou decidir ter vida com Deus. E aí quando eu cheguei aqui, passei praticamente 2022 todo me derramando na presença do Senhor aqui no Paraná, eu tive realmente uma visitação do Deus vivo. Aqui o Senhor me visitou, aqui o Senhor me transformou. Aqui eu passei a ter noção do que eu realmente sentia. Qual era o meu chamado? Aleluia, chega minha cabeça, me arrepio todinho aqui. Porque eu ia na casa das pessoas aqui no Paraná, e por várias vezes eu fui na casa até de familiares aqui no Paraná, eu entrava nessas casas, e eu sentia uma opressão muito forte ali. E aquilo eu não entendia, eu pensava que era alguma crise de ansiedade. Quando até então eu comecei a estudar do que era libertação. E hoje eu tenho uma formação, graças a Deus, em libertação. Nós trabalhamos já com a libertação de algumas pessoas, eu fico muito feliz por isso. E eu entendia que aquele tipo de sentimento que eu sentia era a minha sensibilidade em Deus de entender que aquele lugar não estava bem. De que eu precisava orar, de que eu precisava ungir aquela casa, de que eu precisava ungir aquele espaço,
de dizer, olha pessoal, não tem alguma coisa boa aqui. Tem alguma coisa que não é boa aqui. Eu preciso orar por vocês. E a partir daí eu comecei a ensinar para muitas pessoas o processo de oração, de como se posicionar. Não tem nada místico, querido. É simplesmente uma coisa que divide entre saber e não saber. Por exemplo, na libertação a gente aprende que você tem autoridade e consegue ter fé de expulsar um demônio, de levantar a mão, de entender que você é autoridade em Deus. Mas quando for para arrancar o espírito, um dos mais terríveis, um dos mais difíceis de sair, o espírito de doença é um dos mais difíceis de sair, querido, de qualquer pessoa. É um espírito resistente. Tá? E eu quero falar um pouco mais disso lá na frente. Eu quero produzir um seminário para que a gente venha falar muito mais aprofundado disso dentro desse seminário. Eu quero que você compartilhe essa live e que continuemos aqui junto. Eu ainda nem comecei, tá, queridos? Ainda não comecei o estudo. Isso aqui é só parte do que aconteceu comigo e de como eu cheguei nesse momento, nessa estação da minha vida, onde eu consigo hoje falar com autoridade do que é libertação, do que é muitos principados que atuam na vida das pessoas e outras coisas mais que eu vou falar daqui para frente. Mas voltando de aonde eu estava, e eu consegui já trabalhar muitas pessoas, discípulos, homens, mulheres, claro, mulheres junto com minha esposa, e trabalhar pessoas onde elas estão mais doentes. Por incrível que pareça, pessoas têm muita fé para expulsar um demônio, mas não têm fé para um câncer, para qualquer tipo de doença. Um quarto da trajetória de Jesus foi trabalhar com libertação. A libertação que salvou pessoas, aonde Jesus dizia, a tua fé te salvou. Então, hoje eu quero começar a falar disso, de principados dominadores. Os próximos dias eu quero que você acompanhe aqui no meu Instagram demandas que serão poderosas que você nunca ouviu, acho que falar, não sei se você sabe, mas tem espíritos que trabalham dentro da sexualidade enquanto você dorme, que sugam a sua energia, espíritos que trabalham dentro dos matrimônios, espíritos que governam casas, espíritos que governam regiões e muito mais. Então, nesse primeiro momento, nesse culto de avivamento online, eu quero começar aqui convidando o Espírito para conduzir este estudo conosco e abrir os corações para essa revelação dessa palavra, queridos. Amém? Você vai ver que interceder não tem nada de difícil, mas você vai ver agora na prática. Eu vou te ensinar um passo a passo para como você começar a conseguir se posicionar dentro da sua casa. Dizer não ao pecado para que ele não tenha brecha nem legalidade. Queridos, demônios, principados, potestades, dominadores, tronos, eles agem por legalidade. Então dê uma legalidade ao Senhor e diga assim, eu sou bênção do Senhor. Digita aqui, eu sou bênção do Senhor. A palavra de Deus diz, queridos, que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem souber usar dela, comerá do seu fruto. Amém? Então, digita aqui, eu sou bênção do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e você vai ver a condução de uma oração inicial, de uma intercessão. Amém, queridos? Senhor, é na autoridade do nome de Jesus, o qual, Senhor, agora eu acesso às regiões celestiais. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra te diz que tu és o Deus Jeová Tsabaote, o Senhor dos exércitos celestiais, Adon Olam, o Rei dos exércitos, o general Senhor do universo. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que tu és o grande bendito Baruch Hashem Atah Adonai, aquele que vem em nome do Senhor. Deus, tu és o guarda de Israel. Deus, tu és aquele que desceu no meio de um arraial, matou mais de 180 mil homens através de um anjo apenas. Deus, no nome de Jesus,
Eu acesso agora, Senhor, as regiões celestiais, pedindo sabedoria e autoridade do céu para que me seja dada no nome de Jesus. Para alcançar esse homem, essa mulher que está aqui, Senhor, no nome de Jesus. Para alcançar esse matrimônio, essa amizade, Deus, no nome de Jesus. Senhor, os principados não terão legalidade nessa vida. Deus, eu agora me faço participante deste ato, Senhor, de fé, junto com meu amigo, junto com minha amiga, no nome de Jesus. Agora, a segunda parte dessa intercessão em ti, eu declaro, Senhor, o reino de Deus e a sua justiça dentro do meu lar. Eu declaro o reino de Deus e a sua justiça dentro do lar desse meu amigo e dentro dessa minha amiga. Eu declaro que na sua casa, no seu lar, na sua sala, eu declaro a bênção do Senhor, não lhe faltará o pão. Eu declaro a bênção do Salmo 23 sobre a sua porta, que haja um arco nos umbrais da tua porta, que quem tentar entrar não entre, que o que vier com essa pessoa fique da porta para fora. Deus, no nome de Jesus, sela a vida destes que estão aqui, Senhor. Te move, te promove sobre a vida desse povo que não conhece o que é interceder, o que é agir no reino espiritual. Agora eu vou para o quarto do casal, eu vou para o quarto, Senhor, do homem, da mulher, desses companheiros, dessas companheiras. Eu vou para o quarto, onde é um lugar santo, um altar de amor, um altar dos cônjuges, no nome de Jesus. Eu declaro que vocês se deitarão e vocês também se levantarão e sonharão os sonhos do Senhor para a vida de vocês, aonde vocês terão um sono reparador no nome de Jesus, aonde o diabo não tocará na vida de vocês, aonde o espírito de Maria Mulambo que quer dominar essa casa, ele está sepultado, ele está declarado falência sobre a vida dele no nome de Jesus. Ele não segurará a vida de vocês, aleluia, ele não segurará a vida de vocês, aleluia, que do alto céu vocês sejam revestidos agora de poder. Vá para o quarto agora de quem tem filho. No nome de Jesus, eu visito agora esse quarto. Declaro no nome de Jesus, Senhor, que os filhos dessa mulher, os filhos desse homem, serão conhecidos como ervas santas do Senhor, que serão conhecidos como prósperos sobre a terra. Não faltará no teu altar, Senhor, quem sirva ao Senhor na geração desse homem, dessa mulher, sendo filho ou filha, no nome de Jesus. Eu consagro, Senhor, a sexualidade, eu consagro o seu entendimento, eu jogo fora toda a religiosidade e declaro o amor sobre você, homem, sobre você, mulher, sobre você, companheira, sobre você, companheiro, no nome de Jesus. Eu estendo a mão de Deus de Zabaote, o Deus dos exércitos celestiais, para quebrar a enfermidade, o espírito miserável de doença resistente. Ele está sepultado, ele está sepultado, ele está sepultado no nome de Jesus. Ele se arrancará como a gente arranca a folha e a erva da terra. Ele se arrancará todo o mal. O fogo agora entra, destroça, queima, Senhor, nos corpos, nos ossos, Deus, na carne, no sangue. Todo espírito miserável de doença caia por terra no nome de Jesus. Você será próspero, você tem princípios em Deus, você será pujante, você será glorificante no nome de Jesus. Eu agora faço participante, Senhor, enquanto eu oro, Deus, eu sei que potestades se levantam, então agora a unção do Senhor está aqui sobre a minha mão, e eu unjo a minha mão em nome de Jesus, com um óleo aqui, Senhor, o óleo da libertação, aleluia, para que seja sepultado todo o mal da vida desse meu amigo, o espírito da sexualidade que está sugando essa força desse homem enquanto ele dorme, o espírito da sexualidade que está sugando a força dessa mulher enquanto ela dorme, que tem perturbação noturna, perturbação de tentação, que não consegue dormir. Deus, no nome de Jesus, visita todo o espírito de íncubos e súcubos, esse espírito miserável, Senhor, que suga a energia do homem, da mulher, que prevalece sobre a sexualidade. Deus, toda a podridão, Senhor, dos ossos, toda a podridão da carne, Deus, nós repreendemos agora na autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos e reconhecemos o Deus verdadeiro que Tu é, pela unção que Tu derrama, Senhor, sobre a minha cabeça. A Tua palavra diz, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que Tu nos cerca pela frente, por diante, por detrás, e sobre nós Tu pões a mão. Então eu começo agora essa oração para esse culto de avivamento,
Qual o preço da unção? Unção aqui, unção do óleo, unção que derrama o azeite, derrama o óleo fresco sobre a vida desse homem, derrama o óleo fresco sobre a vida dessa mulher. Deus tira todo o ermo velho, toda a unção antiga, todo o maresmo, Senhor, no nome de Jesus, todo o achismo, toda a religiosidade. É sobre você e sua fonte criadora. É sobre a sua fonte criadora e sobre você. Não me importa a religião que você pertence, mas eu te digo, sob o nome de Jesus, que no nome de Jesus há poder. Não existe homem, nem mulher, nem principado, nem potestade, nem dominador, nem trono, que consegue abater o Deus dos exércitos. Aleluia. Muitos mistérios o Senhor tem para nós. Assim começa esse culto de hoje, na autoridade que é o nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja. E feito está. Amém? Amém, queridos. Queridos, uma oração dessa, principalmente quando você ora pela vida das pessoas, você tem que estar revestido. Você tem que, não é simplesmente uma oração, como por exemplo, se você orar pela vida de alguém, você consegue, claro, ter a ação do Espírito Santo. Ninguém consegue inalcançar a bênção de Deus. Agora, existem situações aonde, principalmente, Jesus, quando estava com o discípulo dele, os discípulos vieram perguntar: Senhor, estávamos ali fazendo um trabalho, expulsamos muitos demônios, mas existiam muitos que a gente não conseguiu. Inclusive, em uma dessas palavras aqui do Novo Testamento, a Bíblia nos diz que uma pessoa veio até Jesus e disse: Senhor, os teus discípulos estavam aqui e eles não conseguiram tirar o demônio do meu filho. Aí Jesus vira para eles e diz: geração de pouca fé, até quando estarei com vocês? E aí nessa hora Jesus joga uma chave poderosa, um código maravilhoso do céu para nossas vidas, que serve para você, mulher, que serve para você, homem, que serve para os jovens, adolescentes. Jejum é a única arma, queridos, que quebra toda a legalidade de resistência contra casamentos, contra feitiço. Sim, querido, feitiços existem. Se eu for contar para vocês o tanto de sonhos que eu já tive, e minha esposa já testemunhou, quantas vezes, porque assim, uma coisa é você sonhar e não ter a confirmação, mas em seguida, quando eu falava para minha esposa, ela sempre confirmava: poxa, Deus falou isso comigo no meu sonho também, Bruno. Então nós confirmávamos junto que o que o Senhor me revelava, de entidades que já apareceram para mim, que iam visitar, e pessoas que ficaram doentes, e muitas coisas que a gente conseguiu já reverter em oração. Então eu estou falando tudo isso aqui para vocês, querido, porque a oração, orar é sem cessar. Você não consegue ficar sem beber, sem comer, sem tomar um banho. Principalmente você que trabalha todo dia. Mas você consegue ficar sem o quê? Sem orar. Sabe por quê? Porque oração é fatorial. É voluntário. Eu vou se eu quiser, eu vou quando eu quiser. Mas quando passa aperto, uma oração. Acesse sua fonte criadora, querido. Posicionamento de fé quebra decretos no reino espiritual contra a morte, contra espírito de morte precoce, espírito de doença precoce. Quebra, queridos. E aqui, só para a gente aqui finalizar essa parte, eu tive um sonho uma certa vez, já aqui no Paraná, aonde eu sonhei que um espírito era um macaco. Era um macaco desses assim, uns grandes que tem assim. Não sei se é chimpanzé, não sei. Enfim, eu sei que ele era uma figura de um macaco. Só que ele tava dentro desse sonho como se fosse com uma vestimenta de palhaço. E ele pulava no colo de todo mundo. Isso foi numa madrugada que aconteceu comigo. Ele pulava no colo de todo mundo. E quando ele pulou no meu colo, eu sabia quem ele era. Mas todos estavam achando graça, mas eu não. Eu sabia quem ele era. Quando ele pulou no meu colo, eu bati muito nele, ele pegou, saiu. Ele pulou, saiu do meu colo e pulou assim uma parte lá em cima, assim, como se eu olhasse ele daqui para lá, assim.
E lá de longe, como se fosse uma distância assim de 50 metros, que é de um poste para o outro, a situação de um poste para o outro é 50 metros, né? Eu via ele. E ele dizia por muita raiva que eu estava fazendo, orando por pessoas. Durante essa semana eu estava orando por muita gente, pelos meus familiares, por amigos. Muitos levantes aconteceram. E nesse sonho, ele estava com o nome da minha esposa na mão dele. Eu nunca me esqueci. Ele estava assim, com o nome como se fosse imprimir esses papéis em impressora, por exemplo, de escola, então dessas gráficas. Pois é, um papel A4. Tava assim escrito o nome, Clícia. O nome da minha esposa, queridos. E ele fez assim, ó. Ele fez isso para mim. Nessa mesma hora eu acordei, o coração muito acelerado, já aqui no Paraná. E aí eu peguei o óleo de libertação, exatamente esse aqui, queridos, que vocês estão olhando aqui na minha mão. Eu saí derramando na minha casa inteira. E passei praticamente 2 horas orando. Era um tempo frio aqui do Paraná, tempo aí de junho. E aí minha esposa acordou assustada. O que foi, meu amor? O que está acontecendo? O que está orando aqui dentro do apartamento essa hora? Eu digo, volta e te deita. Deita você e meu filho. Eu, como cabeça desse lar, vou me posicionar agora. Um espírito de morte, o diabo me ameaçou. E eu estou aqui agora para contender com ele, em nome de Jesus, pela tua vida. Porque o diabo, ele é moleque. O diabo, ele não perde tempo em fazer mal. Quando um servo de Deus se levanta para falar da palavra, para libertar cativos, para falar a oprimidos o que tem que ser falado. Então, queridos, eu botei o diabo para correr daqui de casa. Nessa casa aqui, nesse propósito chamado Bruno, Clícia e João Vitor, nós escolhemos e decidimos ter vida com Deus. E é isso que eu quero trazer para você essa noite. Ainda nem comecei o conteúdo do culto. Mas todo esse testemunho é para você ver que é importante nós nos posicionarmos no reino espiritual e que sim, queridos, o reino espiritual existe. Ah, mas eu acredito só em Deus. Não acredito, demônios não existe, mas ele acredita em você, queridos. Ele acredita em você. Então, aqui para iniciar, em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Eu vou ler do verso 1 até o verso 7 mesmo. É todinho. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo teme ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? O que eu posso te fazer? Ele está perguntando para ela: o que eu posso te fazer? Declara-me que é o que tu tens. Declara-me que é o que tens em casa. Me diz o que tu tem na tua casa. Ele perguntando para ela. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, um pouquinho assim de azeite. Sabe esses azeites famosos que você compra em qualquer supermercado, qualquer Walmart aí da vida? Pois é, ela tinha um pouquinho assim de azeite, numa vasilhazinha, tá? Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Todo vizinho da tua rua sai pedindo vasilha. Vai, pede. Vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios de que foram os vasos, e sucedeu depois, tá? Porque essa tradução aqui é uma tradução que eu gosto, mas às vezes quem tá ouvindo não consegue entender, que ela é uma tradução bem tradicional. Eu gosto particularmente dessa versão, tá? E sucedeu depois que cheios as vasilhas,
que foram os vasos, disse a seu filho: traze ainda um vaso. Porém, ele disse: não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei, e tu e teus filhos vivei do resto. Bem, queridos, basicamente é uma ótima palavra para começar a falar sobre o preço de ser ungido. Por exemplo, eu tenho muitos pastores, líderes aqui no Brasil, aqui mesmo em Curitiba, pastores renomados, podemos dizer famosos até, aqui no Paraná. Pastores que eu respeito como minha própria alma, o trabalho que eles exercem aqui. Como, por exemplo, Luciano Subirá, como, por exemplo, o pastor Oswaldo Lobo, pastor Hernandes Santos, todos daqui do Paraná, querido. E eu me deparei, porque eu comecei a estudar muito sobre libertação, até que eu tive uma formação literal em mestre de libertação, tá? E essa palavra, ela nos diz sobre o azeite. O azeite, óleo de unção, azeite. Por exemplo, esse óleo aqui, eu disse que até que eu fazia um exemplo para vocês, mas agora não vai dar. Mas em outro momento eu vou fazer. Eu vou comprar um óleo e eu vou derramar aqui na presença de vocês. Porque o que acontece? Óleo sem unção é apenas um óleo. Ele não tem poder de nada. Então, eu posso aqui contar um pouco de alguns segredos aqui para vocês, para que vocês fiquem atentos. Mas, por exemplo, quando eu comprei aqui, foram 7 óleos de unção que eu comprei. Mas depois que eles chegaram, eu consagrei eles ao Senhor. 3 dias. Durante 3 dias, eu e minha esposa, nós jejuamos e oramos ao Senhor para que esse óleo fosse ungido. E aí começamos a usar ele nas determinadas coisas em que eles são direcionados a serem usados. Então o azeite, ele representa o óleo. Você pode, por exemplo, comprar um azeite no supermercado, 1 litro mesmo, e consagrar também esse azeite. Aqui fala que de forma sobrenatural, o azeite estava sendo derramado, querido. Estava acontecendo ali um milagre. O profeta disse: cadê? Traz as vasilhas. E estava enchendo, transbordando, derramando. Ele disse: traz outra. Quando ele disse isso, traz uma maior, é porque já tinha enchido tudo. Todas as vasilhas que ela tinha pego nos vizinhos. E aí disse: traz outra maior, como se fosse um balde. Aí o menino dela disse: olha, acabou. Então naquela mesma hora, sobrenaturalmente, queridos, o azeite cessou. Então a sua unção, o propósito de vida que você tem é conforme a sua fé. Se você tiver mais vasilhas para encher, muito mais azeite vai ser derramado. Muito mais azeite vai ser entregue para você. Amém? Então essa primeira parte fala sobre azeite, que nada mais representa como a cobertura, unção sobre a nossa cabeça, sobre quando as pessoas estão enfermos. Existe inúmeras situações em que o azeite ou o óleo de unção é usado. Então aqui, nesse primeiro momento, nós falamos sobre qual é o preço da unção. Toda unção tem o seu preço. E quando eu falei há pouco para vocês que eu admiro alguns pastores, assim também como alguns líderes nacionais aqui do Brasil, eu admiro esses caras. E eu sempre disse que minha vida vai estar pautada no que eu acredito e no que eu vejo eles fazendo. Eu quero levar isso para minha vida também, para o meu ministério. Mas a porção que Deus deu, por exemplo, para o pastor Luciano Subirá, o pastor Oswaldo Lobo, o pastor Hernandes Santos, é para eles. A porção e a unção que Deus deu para mim é minha. Ninguém vai tirar. Agora, se eu quiser que transborde, eu devo ter uma vida de total devoção ao Senhor. Queridos, homens e mulheres de Deus, tem vida. Trabalhamos, nós sustentamos nossas casas, filhos, mas quando nós temos Deus acima de tudo, como detentor de tudo, Ele que dá a direção para o casamento, para o homem, para a mulher, para os companheiros, companheiras,
nós vivemos numa vida muito mais saudável. O Espírito testifica. Você é fiel primeiro para Deus, depois para sua mulher. Não existe, eu sou fiel para minha mulher, depois sou fiel para Deus. A sua fidelidade, queridos, se baseia no compromisso em que você tem com Deus vivo. Não existe homem bom sem Deus. E isso aqui não é uma ofensa não, queridos. É uma convicção que eu tenho. É uma convicção que eu tenho. Eu sem Deus eu não presto, queridos. Eu não presto. Mas com Deus, a minha vida foi transformada, mudada. De fato, da água para o vinho. Então, o preço da unção, às vezes, você ter uma unção, uma capa completa sobre você, você ser profeta, você ter o dom de profecia, de cura, de libertação, de expulsão de demônios, de visão, de várias outras sortes de dons, você tem que pagar um preço. E é nisso que eu quero falar em nosso seminário. Eu quero falar isso no nosso seminário. Você que deseja fazer parte, pode nos chamar no direct, tá bom? Prometo que não vamos tomar muito do tempo de vocês, porque eu acredito que a melhor forma de ensinar a como você ser um praticante, você que anseia também libertar sua casa, sua vida, as pessoas passam muito tempo acreditando em muitas coisas. Eu, por exemplo, sou de uma família onde somente eu sou cristão, lá dentro dessa casa. E eu cresci, eu tinha muito mal olhado, essas coisas de mal olhado. E minha avó era benzedeira, benzedeira, né? E ela me benzia muito. E ela sempre dizia, olha, o olho está muito grande aqui na costa, o olho está muito grande na frente. E eu cresci com isso. Agora, quando você decide ter uma vida com Deus, queridos, e eu vou te dar o meu exemplo. Quando eu soube que o João Vitor estava na barriga da mãe dele, eu consagrei essa criança ao Senhor. Eu consagrei a vida do meu filho ao Senhor. E no ventre da mãe dele, ele ainda é informe. A mãe dele, eu pedia para ela deitar. Eu coloquei a minha mão sobre a barriga dela e dizia, Senhor, eu te consagro a vida do meu filho. Ninguém aqui nessa terra terá autoridade na vida dele, se não for eu e a mãe dele. Se não for eu e a mãe dele. Se não for eu e a mãe dele. Eu me posicionei diante de Deus, queridos. E o Senhor, com benevolência, achou meu filho. Meu filho nunca teve um mal olhado. Meu filho nunca sofreu. Tá o tempo todo doente. Eu fui muito doente o tempo todo. Se eu tomasse banho, queridos, depois das 3 horas, eu já ficava com febre. Eu saía com meus tios, com minhas tias, porque minha mãe trabalhava muito, né? O meu pai não me criou. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito pujante mesmo, no sentido de cuidar de mim. Sempre me deu tudo, nunca nos faltou nada. Seja bem-vinda, Girlene Aragão. Que Deus abençoe. Estou muito feliz que você está fazendo parte aqui conosco, tá bom? Nós te amamos em Cristo Jesus. Saudades. Eu fui muito doente, então minha avó me benzia muito e continuou me benzendo. Eu me lembro que quando eu entrei para a Adventista, foi minha primeira igreja, eu tinha 10 anos de idade. Nesse tempo de 10 a 12, eu fiquei doente de novo. A minha avó me benzeu de novo. Porque era alguma coisa que só ela conseguia resolver naquele tempo. Então, depois dos 12 anos, eu conheci a Jesus de fato na Igreja Batista Nacional do Bom Milagre. Um bairro que tem lá na nossa capital, São Luís do Maranhão. E aí eu conheci Deus como Ele verdadeiramente Ele é. Então eu estou falando tudo isso para vocês porque o mundo espiritual ele existe. E eu sei que Deus sempre teve esse chamado para mim, porque eu sempre me enxerguei curando e libertando as pessoas. Deus abençoe, Gelene, muita saudade também. Deus, eu sei que Deus vai nos preparar uma estação para que possamos estar juntos aí no nome de Jesus. E é sobre isso, queridos. A vida de unção, ela exige um preço. E eu quero que você aprenda conosco todo o passo a passo sobre isso, tá bom? Qual o preço de verdade da unção? Vocês estão querendo saber o que eu faço no meu dia a dia, né? Mas eu vou falar para vocês, sim, tá? Hoje é apenas um culto de avivamento, de alerta sobre como você deve se posicionar para ter uma vida de unção de verdade,
tá? Caso você quiser nos chamar minha esposa, me chamar, nós podemos fazer todo um processo com você na sua casa, lhe visitar. Aqui, você que está aqui em São José dos Pinhais, no Paraná, pode entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp está aberto para vocês. Igreja é isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A igreja, ela tem um papel social muito importante, mas mais do que falar, é fazer pelo teu irmão. Então, conte conosco, entre para essa rede de discipulado que se importa de verdade, queridos. Você pode estar do outro lado do mundo, como nós temos amigos que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos acompanhando, mas estão lá querendo abrir um CP nosso, um QGS nosso, e fazer parte desse ministério. Você pode fazer parte aqui no Paraná, pode começar a fazer reunião, pedir a nossa visita, e nós podemos te visitar, e você ser acompanhado. Você que nunca soube o que é discipulado, você vai poder ser acompanhado, você vai poder ser instruído sobre o que é a Bíblia, como é a Bíblia, e ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? E continuando aqui, queridos, sobre o preço dessa unção, eu quero falar aqui para vocês agora um momento muito importante, sobre adoração profunda. Essa adoração, ela nos diz respeito sobre um tempo de qualidade que nós temos com Deus, tá? Um tempo de devoção, um tempo de sabedoria e devoção com Deus. Esse tempo de sabedoria e devoção com Deus nós chamamos de TSD, tempo de sabedoria e devoção com Deus, tá? Então, o TSD vai te dar capacidade e estrutura corporal. Se de repente você quer ter uma vida com Deus, uma vida de libertador de pessoas, ou então simplesmente imergir numa coisa que você nunca conseguiu imergir, em espiritualidade de verdade, a adoração profunda, ela te prepara o teu físico, o teu mental e o teu espiritual. Tá? É muito importante, queridos. Exatamente onde eu estou fazendo aqui essa live com vocês, nesse quarto, eu adotei ele como o altar do Senhor. Aqui o Senhor já me derrubou muitas vezes. Aqui o Senhor se manifestou e eu pensava ainda que quando eu comecei a fazer isso eu estava com crise de ansiedade. E não era. É uma situação em que Deus estava me visitando. E hoje eu sei o que é. Hoje eu sei identificar o que é. Então eu quero te falar sobre sempre, todas as vezes que eu falar de uma palavra aqui, eu primeiro vou estar falando comigo. Porque a gente prepara a palavra para vir falar para vocês, tá? Então, eu quero falar sobre esse momento profético, né? Eu quero incentivar vocês a buscar essa experiência mais profunda com Deus, tá bom? Promova dentro do lar, dentro do seu quarto, onde você estiver, esse tempo que você vai tirar de TSD com o Senhor, tempo de sabedoria e devoção com Deus vivo. Você também pode entrar em contato conosco. Nós vamos te ensinar como você fazer um devocional, tá bom? Estamos preparando muito material, muito conteúdo, muita energia para que você tenha acesso aqui ao link da bio. Todo o passo a passo sobre como fazer, sobre o que fazer, tá bom? E eu quero contar com vocês nesse nosso ministério. Amém? Eu quero que você se sinta à vontade sempre para colocar músicas em sua casa, preparar o ambiente. A palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. A palavra de Deus ainda diz que o Senhor habita no meio dos louvores, queridos. Então, ele ama louvor. Louvor é aquele velho ditado: quem canta seus males espanta. Isso é verdade. Todas as grandes vezes, eu digo grandes porque foram terríveis, as vezes que eu passei por crise de ansiedade, depressão, transtorno de pânico, até de se eu pegasse um Uber, ou então alguma condução, pegasse o carro para dirigir, que uma das vezes que deu, eu não falei para vocês, mas uma das vezes que deu em mim, eu estava dirigindo, queridos, lá em São Luís. Foi aterrorizante, queridos. Eu não indico isso nem para a pior das piores pessoas. Que Deus tenha misericórdia e nunca permita você de passar por isso, queridos. Mas se você passar, saiba que você tem um advogado que está adjunto de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, para te libertar. E estamos aqui hoje para falar sobre esse preço de ser liberto, esse preço de ter unção e autoridade nas regiões celestiais. Amém?
Então prepare o seu espaço, adore ao Senhor, adore. Não comece, queridos, um momento de propósito com Deus vivo, sim, e preparar a atmosfera. O louvor ele serve para isso. O louvor, ele é como ele mexe na alma da gente. Ele deixa a alma amortecida para que Deus venha entrar. Amém? Eu tenho um projeto aqui, você vai clicar aqui no meu Instagram e você vai conhecer a nossa página chamada 1% Despertados. Eles fazem parte da nossa grade aqui de ministérios, onde todas as sextas-feiras, 1 hora da manhã, estarei ao vivo com vocês. Logo, eu espero que estejamos juntos no YouTube, que fica muito melhor fazer live lá, tá bom? Mas eu peço também que você compartilhe e clique. Compartilhe para que a gente tenha 1.000 seguidores no YouTube. Eu só consigo fazer live lá se eu tiver 1.000 seguidores. Então, 1% Despertados ele vai conseguir trabalhar isso. E nós vamos falar de algo, vou dar uma pincelada aqui, que eu não sei se você sabe, mas o álcool, bebida alcoólica, tá? Ele vem, esse nome álcool se chama espírito, tá? Ele vem do grego. Então, álcool, o nome dele é espírito. Por exemplo, se um boticário, um homem que mexe com botica, com perfume, ele usa o álcool para extrair as essências das plantas, das ervas, tá? E aí ele consegue extrair as essências para conseguir produzir e formular o perfume. Assim também é um álcool, porque muitas pessoas que quando se apoderam de álcool, elas não sabem o que elas estão fazendo, queridos. Sim, queridos, é uma ação maligna. Eu conheço o Senhor desde os meus 7 anos de idade. 2 anos da minha vida nessa caminhada, eu me desviei. E tomei muita bebida, queridos. Eu fui adepto de muitas bebidas. Fumei escondido da minha mãe. Fumei escondido da minha família. Eu estava viciado já. Qualquer 25 centavos eu ia e comprava um pedacinho de cigarro. Então, queridos, eu quero que você saiba que isso é real. É real o mundo espiritual. Ele não brinca, querido. O mundo espiritual não brinca. Enquanto tem gente que está reclamando por fazer 3 horas de jejum, tem gente que está encruzilhada 7 dias fazendo um jejum debaixo de sangue. Para quê? Para quebrar muitas coisas e eles conseguirem adentrar na vida das pessoas. Eu não posso falar muito desse assunto aqui, queridos, porque é um assunto delicado. Corre o risco da minha live ser barrada. Por isso eu quero levar vocês para uma plataforma chamada Zoom. Começar a fazer os cultos lá. A gente consegue falar de muita particularidade lá. Mas aqui eu não consigo falar de muita coisa. Mas, queridos, isso é real. E eu, por muito vício que eu já estava, eu conheci o mundo durante muito tempo. Durante muito tempo, 2 anos na verdade, que foi o tempo que eu iniciei a minha caminhada de trabalho aos 18 anos. Eu já ingressei na faculdade, tinha tirado minha carteira de habilitação e aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor está falando aqui comigo, queridos. O Senhor está falando aqui no meu ouvido. Quando você consegue ouvir uma ponta no seu ouvido, como um zumbido, é o Senhor falando aqui comigo. Tem pessoas aqui que precisam ser libertadas. Tem pessoas que têm necessidade de aprovação aqui nessa noite, eu não sei quem é. Mas o Senhor pediu para eu ministrar aqui agora. Me arrepio todinho, queridos. Porque por muitas vezes eu deixei isso passar. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas eu sei que o Senhor está falando comigo. Você que deseja uma libertação, eu te desafio a entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp está disponível das 16 horas até as 23 horas da noite. Até então, tá bom? E esperamos logo mais termos uma equipe juntos para em todo o Brasil falarmos de quê? Falarmos de libertação. Está disponível no 0800 para que as pessoas possam ligar para nós. Então, se tinha um zumbido no meu ouvido desse lado direito, eu não sinto isso no meu dia a dia. Senti, o Senhor está falando comigo. Alguma pessoa aqui nessa live, aleluia, aleluia, precisa ser liberto, queridos. Precisa ser liberto. Aleluia. Aleluia. Queridos,
o Espírito fala com a gente fica bem sensível. Louvado seja Deus. Então, queridos, nesse tempo em que eu passei de 18 anos de idade até os meus 22, eu estava trabalhando na cultura do Estado. Não sei se você está percebendo, eu fiquei meio aéreo. O Senhor falou aqui comigo para eu falar para vocês e a gente fica meio sentido aqui, queridos, tá bom? Mas isso acontece. Aleluia. Kandekovia suricanta labashuri. Aleluia. Aleluia. Vou continuar aqui o testemunho. É muito forte, queridos. O reino espiritual ele se move demais. Antes de começar essa live, eu me ungi em todas as minhas extremidades, porque eu sei que ia ter levante. Eu sei que o Senhor também ia falar com você. Então eu quero continuar aqui. Dos meus 18 aos 22, eu estava trabalhando na cultura do estado do Maranhão. E foi um dos tempos assim, de grande rebento assim, profissional. Eu aprendi muita coisa, aprendi realmente a administrar, que a minha formação é administração. Mas eu bebi muito. Eu fiz muita coisa. E desse tempo eu achava, eu continuava orando a Deus, mas usando álcool, usando cigarro. Nunca usei droga. Louvado seja Deus por isso. Drogas ilícitas. Mas eu estava praticamente viciado. Não conseguia mais ficar sem beber. Dei muito trabalho para minha mãe, né? Muito trabalho mesmo. E minha mãe sabe disso. E com o tempo eu me lembro que uma madrugada, queridos, eu estava dormindo e eu já sentia coisas muito estranhas. E aí, uma certa madrugada, eu senti, assim, uma agonia, como se apertasse aqui a minha costa. E sentia uma pressão, uma atmosfera, assim, uma opressão em cima de mim. Eu sempre dormi assim de bruços. Desde esse tempo eu não durmo mais, agora eu durmo assim de lado. E aí eu senti... E aí, quando eu me deparei, eu tive uma perturbação do sono e o diabo estava me sufocando aqui em cima de mim. Ele veio assim em cima de mim, eu vi, queridos, aquela entidade maligna fazendo vou te matar. Foi nessa hora que eu, no espírito, eu vi o meu corpo amarrado. Estava amarrado as minhas mãos, os meus pés, e eu fui pulando. Eu vi o meu corpo na minha cama, eu fui pulando até o quarto da minha mãe e fiz assim na porta. Pum! Nisso que eu fiz, eu acordei lá na cama. Quer dizer, eu já estava amarrado aí espiritualmente. Desde esse dia, eu disse, eu nunca mais eu vou ficar sem a presença do Senhor. Então, eu me converti de novo. E nunca mais deixei os caminhos do Senhor. Queridos, é terrível, é terrível. Se eu falar as experiências aqui para vocês, são muitas. Eu não posso falar aqui, queridos. Eu preciso levar vocês para a nossa área de membros. Porque você vai ser abençoado, você vai abençoar esse ministério a crescer e você vai ficar experiente nessa área. Você que quer entender de libertação, você não sabe o que está acontecendo, é inveja, é uma dor no corpo, é você sair de manhã com uma roupa bonita que você comprou, fez questão de comprar, quando você volta, é com o corpo todo quebrado. Queridos, isso é uma seta maligna de inveja. Então, sim, queridos, é verdade. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não sabem muito, mas o meu testemunho completo eu vou falar dentro da nossa área de membros, tá bom? Você vai ter a oportunidade, mais uma vez eu digo, de abençoar esse ministério. Foi um insight, uma ideia que Deus me deu. Eu sou estrategista digital também, eu trabalho com isso, nós temos alguns negócios, eu e minha esposa, com marketing digital, e eu decidi usar essa minha habilidade que o Senhor me deu para transmitir, claro, a palavra do Senhor, e realizar alguns treinamentos. Então nós criamos alguns treinamentos, eu e minha esposa juntos, e está aí na área de membro, e logo eu vou estar lançando para vocês vão entender, ficar melhor lá, porque ficar mais organizado, você vê, eu posso falar lá de mais coisas, tá bom? Muitos tipos de espírito que agem na vida das pessoas. Então, quando aconteceu isso comigo, eu me converti de novo ao Senhor, e depois disso eu fiquei com muito medo ainda. Acontecia muita coisa. Por exemplo, até antes de eu casar com minha esposa, quando nós namorávamos, e ela sabe disso, todas as madrugadas, eu estava dormindo praticamente de 3 a 4 horas da manhã. Só de medo, querido, só de medo. Isso quando eu estava namorando. E a gente já estava na igreja, mas, queridos, alguma coisa precisava ser em mim liberta. E foi quando eu fiz um pacto de quebra com o Senhor antes de casar. Eu me limpei de tudo. E aí, depois que eu casei, nunca mais aconteceu essas coisas. Graças a Deus.
Às vezes que aconteceu, sempre foi para Deus me alertar de alguma coisa. Como, por exemplo, eu falei ainda há pouco daquele sonho que eu tive com minha esposa, onde um demônio estava me forçando, me ameaçando que ele ia matar, e ele tinha o nome da minha esposa na mão dele. Eu levantei em oração de madrugada, orei ao Senhor, me posicionei com fé e foi quebrado. Eu tenho certeza, esse laço de morte sobre a vida da minha esposa, sobre esta casa. Ele te ameaça, queridos. O diabo é saliente, ele sempre vai te ameaçar. Você, principalmente que tem um dom de cuidar de pessoas, de transbordar alguma coisa, ele vai fazer de tudo para te travar. Esse entrave que você não consegue avançar de jeito nenhum é essa tal ação demoníaca que o diabo, se tem uma coisa que ele odeia, é gente. Que nós no reino espiritual, mais um segredo aqui que eu estou dando para vocês, nós temos duas possibilidades que eles não têm. Por exemplo, os anjos, eles foram feitos só para a salvação, só para fazer o bem. Os demônios, eles se revoltaram contra Deus numa ideia arquitetada pelo próprio diabo, e com isso, transgredindo contra Deus, o Senhor os expulsou do céu. E aí eles começaram então a serem seres só de pecado. Então, porque o diabo tem muita raiva da gente, queridos? De mim, de você. Porque nós podemos atuar nos dois ambientes, físico e espiritual. Físico e espiritual. A gente pode pecar, a gente pode não pecar. A gente pode pecar, a gente pode não pecar. E o Senhor nos perdoará. Certo que o pecado traz consequências? Traz. Mas nós podemos transitar entre esses dois mundos. E o diabo tem raiva disso. Então, o que ele puder fazer para te destruir a tua vida, destruir isso que você... eu não consigo. Esse não conseguir, tu pode ter certeza que existe alguma amarração na tua vida. Certo que você pode trabalhar, por exemplo, a procrastinação, que às vezes é biológica, você tem que fazer muitos exercícios. Isso a gente também ensina, porque eu também, depois que cheguei aqui no Paraná, procurei academia, isso faz muito bem, trabalhou a minha mente, tá? Sabe, espalhou, te dá um ânimo muito bom, endorfina, é maravilhoso. Então, queridos, eu tenho uma tríade. Se eu fosse você, eu anotava isso que eu vou te falar agora. Eu anotava isso que eu vou te falar agora. Olha só, estamos mais de 1 hora de live. Louvado seja Deus. Deus é soberano. Jesus é suficiente. E o homem, no geral, o homem e mulher, é responsável. Deus é soberano. Jesus é suficiente. E o homem é responsável. Então, queridos, olha só. Deus, ele já te abençoou em todas as regiões celestiais. Agora, se você decidir ou não, aí é um problema teu. Sabe por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. Se tu não entender que tu pode todas as coisas no reino espiritual, queridos, tu vai continuar nessa procrastinação, esse entrave. Porque parece que é uma coisa. Eu sei, queridos, é você mesmo. Então, olha, Deus, ele te deu tudo aí, queridos. Toma posse de ser filho. Aceite Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Se você ainda não é filho, aceitando Jesus, você vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. Todos a quantos recebeu, deu-lhes o quê? O direito de ser chamado filho de Deus. Está aqui na palavra, queridos. Então, para finalizar, porque já me estendi muito, tem muito para falar para vocês, queridos. Se eu fosse vocês, eu continuava aqui em nosso ministério, para que você conheça mais de nosso trabalho. Louvado seja Deus. Minha esposa aqui colocando Deus é soberano, Jesus é suficiente e o homem é responsável. Queridos, nada é quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É a bênção do Deus Jeová Shalom, tá? Então aqui, só para finalizar, eu teria muito aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que já está de bom tamanho, porque eu falei muito de situações em que você consegue ser mais prático do que falar. É muito fácil você pegar um livro de libertação e ler, tá? Mas você, quando começa a ver que o que aconteceu com a pessoa que está ministrando é o que pode estar acontecendo contigo, fica muito mais fácil de você conectar. E eu sei que você se conectou comigo. Tá bom? Se sinta parte, querido. Se você está aqui conosco agora, você tem aqui um líder espiritual que vai orar por você todos os dias. Agora não fique com vergonha não. Nos chame, tá? Se você não der um passo de fé, não pegar o seu celular e ligar pra gente, queridos, eu não vou poder saber o que está passando contigo. Nós podemos fazer um processo de trabalhar a sua espiritualidade, o seu relacionamento, as suas finanças,
a sua libertação espiritual, o seu avanço em seu casamento, em seu ministério, tá? Você pode entrar em contato conosco, mas eu não vou adivinhar, e isso nem é de Deus saber disso, tá? Deus pode falar conosco sobre muitas pessoas particulares, familiares, amigos, mas o Brasil é gigantesco. Por isso que a gente tem um projeto chamado 1% Despertados, que se eu conseguir acessar 1% de 200 milhões de pessoas que existem no Brasil, é 2 milhões de pessoas. E eu sei que esses 2 milhões avançarão e transbordarão outras pessoas e vão trazer pessoas para o nosso ministério. Nós queremos crescer, queridos. Isso arde no meu coração mais do que minha própria vida, mais do que meu próprio casamento, mais do que minha própria vida como pai. Sabe por quê? Porque é o meu relacionamento com Deus. Não existe mais importante na minha vida do que Ele. Depois dele vem minha esposa. Depois da minha esposa, o meu filho. Tá? Então, essa é a escada do sucesso. Seja bem-vindo ao nosso ministério. Então, você que deseja pactuar com Deus vivo, conhecer mais do Deus, nós temos uma comunidade que eu criei, hoje mesmo eu criei aqui no Telegram, tá? Você vai acessar, você vai baixar o Telegram, porque lá a gente pode compartilhar arquivos, estudos, como por exemplo, eu estou aqui com 12 estudos aqui na minha frente, eu posso compartilhar lá com vocês. Vocês vão saber se libertar de coisas, vocês vão saber, queridos, na prática, sem conversa, sem mimimi, como praticar uma vida de adoração a Deus, se proteger de Deus, quais tipos de proteção, quais tipos de salmo usar. Lembrando que o Salmo 91, se você sentir alguma coisa, você pode usar em qualquer momento da sua vida, de manhã, de tarde, de noite. Tem uns horários que nós falamos para vocês, que é sempre às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite e ao meio-dia, as grandes correntes, eles agem sim ao redor da cama, na sua vida, quando tem alguma legalidade. Então aprenda a se blindar, tá bom? Eu quero aqui dar algumas orientações, seria aqui no pós-live, tá? Eu vou deixar isso lá no Telegram para vocês. Acessem lá. Eu vou deixar o link aqui do Telegram. Acessem lá, tá bom? Tenha vida, aprenda a ter vida. Eu vou finalizar aqui. Tenho muito para falar de libertação. Isso aqui é apenas um relance do que é o preço da unção, tá bom? Então aqui para finalizar com vocês, eu quero dar algumas orientações maravilhosas. Muito obrigado a você que esteve aqui comigo. Eu me sinto muito feliz em Deus. Vamos avançar. Você que quer fazer parte, ser membro da rede Shekinah Global, nós estamos atrás, sim, em Deus, porque nós queremos e oramos primeiro ao Senhor. De quê, queridos? De líderes em todo o Brasil e também de voluntários que façam parte dessa obra. Tá? Nós temos muita coisa para fazer e nós contamos com você. Você quer ser treinado por nós? Nos acesse. É só conectar comigo que a gente conversa e vamos trabalhar a sua vida. Você precisa conhecer muito mais coisa, conectar com quem já conectou acima de você, com Deus, não só eu, como outros líderes também que estão comigo, tá bom? Então, para finalizar, eu tenho umas orientações aqui maravilhosas para vocês. Vamos lá. Jejue, queridos, tá bom? O jejum, ele quebra cadeias, ele revoga decretos, ele arranca pessoas de laço de morte, arranca pessoas de laço de doença, ele te dá autoridade sobre demônios. E tem castas que no nome de Jesus, elas não vão sair. Não porque o nome de Jesus tem poder, mas porque você está fraco, tá bom? Então aprenda a jejuar. Nós também ensinamos todo esse passo a passo aqui em nossa rede Shekinah Global. Essa rede de consolidação, cuidado mútuo de pessoas. Amém? Jejue de acordo com a sua resistência, tá? É sempre importante ver a sua saúde, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, se uma pessoa for diabética, ela tem algumas restrições. Então, até isso também a gente consegue passar para vocês, tá? Quais tipos de jejum você pode fazer? E sim, queridos, Deus, ele consegue se amostrar para vocês, eu vou dizer assim logo, tá? Mesmo você que tem algumas restrições, nós cremos na sua cura, nós cremos no seu posicionamento, basta só você ter um pé no lugar santo dos santos. Amém? Que assim como a gente tem autoridade para expulsar demônios com jejum, nós temos autoridade em Deus com jejum para nos curarmos a nós mesmos, depois os outros. Segundo, ore diariamente no mínimo 10 minutos. Queridos, 10 minutos nem faz cócegas no reino espiritual, tá?
10 minutos é o mínimo. Mas você que nunca teve essa habilidade não, na verdade, hábito de estar orando todos os dias, porque tua carne nunca vai querer, tá bom? Mas você praticando todos os dias, daqui a pouco você está 1 hora e você não consegue sair, tá? Então pratique, ore diariamente no mínimo 10 minutos. Leia João capítulo 1, tá bom? Sempre. Leia João, eu sempre indico ler João todinho, tá? João, aí depois que você terminar João, você começa Mateus, Marcos, Lucas, tá bom? E segue de novo. Mas primeiro, para você entender todas as paráfrases, parábolas, o chamado de Cristo, os últimos dias, eu te aconselho sim a ler primeiro João, tá bom? Escute louvores e adoração. Escute louvores e adoração. Não é louvores de adoração, é louvores e adore durante esse tempo. Lembre-se que no começo dessa live eu falei que a nossa alma, ela amortece na adoração. Eu sempre fui levita, sempre cantei, desde pequeno no Senhor, quando eu fiz parte do primeiro coral ali na Adventista, do coral Laudamos, nunca esqueci. Eu com 9 anos de idade, que sempre foi o meu dom, o Senhor me deu muitos dons. E um desses foi eu canto aqui dentro de casa, eu acho que os vizinhos aqui sempre escutam minha voz, porque é um dom, queridos. Então, dom Deus dá sem arrependimento. Vou falar disso também no outro momento. O que é dom e por que Deus dá sem arrependimento, tá? Mesmo que às vezes você faça besteira, mas o dom Deus te dá, ele não te arranca, tá bom? Use-o com propósito por rei, amém? Então escute louvores, prepare o ambiente, tá bom? E adore ao Senhor nesse tempo, ok? Oração de guerra em prol de todos os objetivos. Você que chegou agora, eu acredito que você ainda não conseguiu ver, mas quem está desde o começo da live, você vê que nós fizemos um posicionamento, uma oração massiva, intercessão, como você orar, tudo isso você vai aprender conosco. Mas neste caso, uma oração de guerra em prol de todos os seus objetivos, tá bom? Assim como você posiciona na sala, no quarto, no outro, dentro da sua casa, na sua empresa, você pode usar para todas as outras coisas. O princípio é o mesmo, queridos. Os objetivos são diferentes, tá bom? Então você pode usar, sim, para todas as coisas, ok? Esteja se edificando todo o tempo, tá? Com o quê? Leitura da palavra é indispensável. Jesus, Deus, ele fala através da Bíblia, queridos. Porque Deus não me responde. Tu não tá lendo a Bíblia, querido, querida, tá bom? Leia a Bíblia, Deus se manifesta aqui, tá bom? Nosso trabalho de ensinar as pessoas a ter um TSD, um tempo de sabedoria e devoção com Deus, nós acreditamos nessa possibilidade do devocional todos os dias com o Senhor, todos os dias, querido. Uma alma que não devociona, ela não tem vida, ela está aberta a qualquer tipo de coisa, tá? E você não sabe das coisas que acontecem no espiritual, porque você não tem um hábito, e não é nem que criar hábito, eu vou muito mais além. É mesmo a tua carne não quer, massacra essa carne, queridos. Um espírito forte, a carne está fraca. Mas uma carne fraca, vai acontecer o que com o espírito? Tá bom? Então, faça parte junto conosco. Quer aprender? Eu estou aqui lhe ensinando, lhe transmitindo, na verdade, esse conhecimento para você. Tá? Leitura da palavra, adoração, filmes e séries cristãs. Tá? Pregações, oração, devocional e etc. mais. E outras coisas mais. Tá? Eu teria aqui para ensinar para vocês aqui algum tipo de desafio, pista profética, não sei se eu ensino, mas olha só, louvado seja o Senhor por você estar aqui conosco. Pegue aqui as orientações aqui desse pós-live, tá? Se você deseja entrar, eu te direciono a entrar mais uma vez no Telegram, tá? Lá você vai ter a nossa programação de live. Olha só, às segundas e sextas-feiras nós estaremos todas as 20 horas em nosso culto online. Não é sobre religiosidade, é sobre Deus. E claro, eu tenho que falar do nosso ministério, o qual nós estamos agora, eu e minha esposa, que é esse ministério que o Senhor colocou em nosso coração. A Rede Shekinah Global. Um ministério de transbordo, de consciência,
de elevação do Deus vivo, de você conhecer o que você nunca conheceu. E você vai estar com pessoas que cuidam de você de verdade. Um ministério que se importa de verdade. Amém? E das segundas e sextas-feiras nós sempre teremos live às 20 horas. Às quartas-feiras nós teremos o nosso CP, que é o nosso Church Point. Para você que não sabe, em outras igrejas é chamada de célula, mas nós chamamos aqui em nosso programa Church Point, um ponto de igreja, um ponto de leitura da palavra, um grupo de conexão, de relacionamento, de transbordo, de network com as pessoas, tá? E também nós temos o nosso programa QGS, que nós chamamos de Quartel General Shekinah, tá, queridos? Ele fala muito de network, de avanço, de transbordo de quê? De finanças, de prosperidade total, ecossistema, como você criar vários tipos de ecossistema de vida, não só tenha um tipo de negócio, por exemplo, mas tenha outros tipos de negócio, e também, claro, tudo à luz da palavra, tudo pelo reino. Então nós chamamos de Quartel General Shekinah, tá? Então todas as quartas nós temos CP, que é o nosso Church Point da Shekinah. Tá? Você que queira fazer parte, levar esse método para sua igreja, para sua casa, você que tem dúvidas do que é batismo, do que é transbordo, sobre a edificação de cidades, eu convido você a fazer parte junto conosco, para que você fique mais por dentro do nosso ministério. Amém? E uma pista profética que eu poderia dar para vocês para a primeira pessoa que você vê usando um relógio de pulso, tá? É para a primeira pessoa que você vê usando um relógio de pulso. O que é isso, queridos? Eu quero colocar um desafio aqui para vocês sobre o seguinte: através da palavra profética que foi lançada essa noite, que você seja um canal de bênção na vida de alguém, tá? Imprima o que eu vou passar lá no Telegram, transcreva ou tire uma foto para enviar, tá bom? E esse desafio você vai fazer na sua vida, um desafio de produtividade, de consolidação, de transbordo, de aceleração do reino de Deus. Jesus está voltando, queremos acelerar esse tempo. Ora, vem o Senhor Jesus. Enquanto isso, nós estaremos trabalhando aqui com suas igrejas. Eu tenho muitas atividades para passar para vocês. Uma para cada dia do ano. Mais de 366. Haja vista que o ano tem anos que são bissextos. Então, nós queremos seguir com vocês. Eu quero agora, queridos, no nome de Jesus, que você feche os seus olhos. Que você não olhe para essa live, mas para que você apenas escute as palavras que serão transmitidas aqui nessa hora. Amém? Eu quero aqui, Senhor, liberar uma palavra profética aqui para esse meu amigo, essa minha amiga, no nome de Jesus, de viver esse tempo, Senhor, de dias abençoados e cheio de glória na sua presença. Esteja aberto, querido, querida, a todas as coisas que eu vou falar aqui agora, no nome de Jesus, sobre a tua vida. Você saberá que eu sou teu Deus, diz o Senhor dos exércitos sobre a tua vida. Você saberá que eu sou o cabeça definitivo, aquele que tem a sabedoria e a chave das suas mãos na sua vida. Eu sou teu Deus, eu não te deixo faltar, eu não te deixo passar fome, mas me adore, me busque sob o sangue do Cordeiro. Aleluia. Continue ainda de olho fechado, querido. Eu quero declarar aqui que o Senhor sabe, Ele é aquele que colhe as lágrimas, Ele sonda cada batida do seu coração e te toma pelas mãos, aleluia, e te guarda todos debaixo de quê, queridos? Debaixo das asas dEle, aleluia. A palavra dEle, e eu finalizo aqui dizendo: confia em mim de todo o seu coração, tá, queridos? Essa é a palavra que Deus quer te deixar para esse primeiro aqui dia de culto de avivamento. Nós teremos muitos cultos de avivamentos, tá bom? E esse culto de hoje, do avivamento online de hoje, com o tema: qual o preço da unção? É muita coisa, querido, muito conteúdo que tem daqui para frente. Compartilhe, faça parte. Quero te dizer, você homem, mulher, jovem, que eu te amo em Cristo Jesus incondicionalmente, assim como o Deus vivo. Faça parte, seja igreja conosco. Você que deseja fazer parte de um ministério, você que está perdido, não sabe o que fazer da sua vida, vem estar conosco, tá bom? Vem crescer junto. Vem estar conosco, fale da sua vida para nós, para que possamos lhe ajudar. Igreja é isso, um corpo. É assim, ó, entrelaçados, tá? Esse dedo mindinho não fica fora dessa mão,
tá bom? Então assim nós somos um corpo, tá? Templo é uma parede, são 4 paredes e um teto. Eu e você somos igreja. Transbordo, tá bom? Então assim te diz o Senhor nessa noite. Viva com Deus, em Deus e para todo sempre, no nome de Jesus. Se essa live te abençoou, eu quero te convidar aqui a você nos abençoar com um Pix de bênção para que eles transbordem. Nós temos muitos projetos daqui para frente, tá? Nós temos um projeto de abençoar vidas em todo o Brasil, de levar cestas básicas, suprimentos, mantimentos para essas pessoas, e você será parte integrante disso. Tá? O Senhor tem colocado algumas estratégias no meu coração para que esse ministério aqui nosso venha a crescer, e eu quero contar com você para que você seja transbordo. Se te abençoou, se você quer nos dar alguma bênção, que Deus honre a tua fidelidade, e naquilo que você mais está precisando, eu declaro que você será mais que vencedor. Amém? Não é sobre religião, eu sempre falo que é sobre pessoas. Então, queridos, que Deus e os céus te guardem. Compartilhe, por favor, queridos, essa live para que pessoas possam conhecer nosso trabalho, compartilhe nossas redes sociais, tá bom? Sejam bem-vindos à rede Shekinah Global, essa rede de consolidação e transbordo de pessoas. Amém? E fique na paz, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E feito está.